Olá, boa tarde. Espero que estejam todos bem. Bem-vindos a mais um GHS Convida. Eu hoje vou trazer uma notícia para vocês. O GHS Convida de hoje, ele é o antepenúltimo desse projeto, então até o dia 30 a gente vai continuar com o Convida, mas em julho a gente vai remodelar esse projeto. Então ele está acabando, só tem mais essa edição quinta-feira agora e a próxima terça, e a gente encerra esse programa. Eu já tô até com o coração partido já, porque eu tava adorando fazer, mas eu entendo que tudo é um ciclo, né? E aí ciclos se encerram para que novas oportunidades possam surgir. Então a gente vai começar um projeto novo, que eu tenho certeza que vocês vão adorar agora em julho. É um projeto super bacana, eu acho que eu já posso dar spoiler, é o GHS Educação. Depois a gente conta um pouquinho pra vocês, o pessoal do marketing já tá aqui, daqui a pouco tá brigando comigo. Mas é um projeto super bacaninha, que a gente vai trazer numa outra plataforma, com mais conteúdo técnico, e eu acho que vocês vão gostar bastante. Então, muito obrigada para quem está acompanhando a gente até aqui. Eu espero que vocês gostem ainda das duas últimas surpresas que virão. Então, vai ser bem bacana, assim. Acho que vocês vão curtir. A gente vai fechar com chave de ouro, inclusive. Mas eu queria contar para vocês isso, que a gente vai encerrar esse projeto. Então foi um prazer enorme estar aqui. Nossa, muito mesmo. Vocês não imaginam o quanto que eu gosto de estar aqui toda terça e toda quinta com vocês, compartilhando conhecimento, trocando experiência com esses convidados super incríveis. E aí a gente fica até o dia 30 em julho, a partir do dia 1º a gente começa o GHS Educação. Então depois eu conto um pouquinho para vocês sobre educação. Eu vou chamar o nosso convidado de hoje, eu já vi o Renato entrando aqui. Renato vai falar hoje um pouquinho sobre um segmento que é muito inerente também aos negócios da GHS, que é a torre de resfriamento. Então, eu fiquei bem feliz com essa oportunidade de estar batendo um papo aqui com ele. Deixa eu ver se ele consegue entrar. Renato, boa tarde, tudo Opa, bem? boa tarde, pessoal. Tudo bem? E você, Cris? Tudo bem. Você me ouve bem? Te escuto sim. E vocês? Infelizmente, eu tive um contratempo com o meu vizinho aqui. Eu até saí para procurar onde que estava a furadeira, mas não consegui identificar. Vocês estão me ouvindo bem? Não, eu tô te ouvindo super bem. Assim, um barulhinho bem lá no fundo, mas tá super tranquilo. Não tá atrapalhando. Tá legal então. Fico feliz. Renato, Bom, super obrigada mesmo por você estar aqui com a gente hoje. Eu sei que você teve que remodelar a sua agenda, inclusive, para a gente poder estar seguindo aqui o compromisso das 4 horas com o Convida. O Bruno está perguntando se ficará gravado. Todos os episódios do GHS Convida, a exceção do primeiro que a gente perdeu a gravação, mas todos os episódios, eles ficam lá no canal do YouTube da GHS. Então, entra lá no GHS Brasil, no YouTube, todos os episódios eles estão guardadinhos lá e a gente vai deixá-los lá para sempre. Então, desculpa, Renato, você ia falar, eu te cortei. não, imagina que isso. Eu gostaria de agradecer a oportunidade de vocês estarem disponibilizando um tempinho de vocês para falar um pouquinho sobre sobre o assunto de hoje. É um prazer remodelar toda a nossa agenda para participar desse projeto tão interessante e inovador de vocês, de estarem trazendo conhecimento de maneira gratuita, no sentido de promover e distribuir informação para as pessoas mesmo. Isso aí é justamente que a gente procura também como empresa, como todo esse novo projeto, essa nova tecnologia 4.0 que a gente vem sofrendo nessa mudança mundial. E aí, Renato, já fica o convite para vocês, eu já fiz esse convite, né? Já fica o convite para vocês voltarem com a gente na educação. Eu acho que vai ser uma ótima oportunidade também da gente entrar num conceito bem mais técnico, né? Eu acho que os equipamentos da Telab, eles são bem técnicos, tem bastante conteúdo, bastante inovação, então fica o convite para vocês, para a gente voltar aqui e trazer de ponta a ponta aí essa parte tão interessante dos equipamentos que vocês oferecem. Tá legal, então. Com certeza a gente vai estar presente. Conte conosco. Com certeza. Eu vou só te apresentar, Renato, rapidinho. Então, Renato Ota, ele é graduado em Engenharia Mecânica pela Unesp, tem estudos no exterior pela Universidade Duisburg-Essen. Eu sempre tenho dificuldade com esses nomes em alemão. Desculpa, Renato. Na Alemanha. Já atuou nas áreas de qualidade e PCP pela empresa Zilabig, na Alemanha e no Brasil. Atualmente atua como engenheiro de vendas e aplicação pela Zilabig do Brasil, no segmento de modernização de sistemas de ventilação. Então, a Zilabig é uma empresa alemã, né? Ela tá... A matriz dela na Alemanha.
Isso, ela tem toda a base instalada. Bom, para contar um pouquinho da empresa, já que você tocou no assunto, Cris, ela é uma empresa que ela foca bastante nessa parte de diversidade cultural. Eu sou formado, como você disse, na engenharia mecânica. Eu morei um tempo lá na Alemanha e procurei oportunidades de trabalho na Alemanha que não são fáceis. E essa empresa, por ter toda essa cultura de diversidade, de agregar novas culturas no sentido de que isso venha somar para a empresa, ela acabou me dando essa oportunidade. Eu, na Alemanha, era o único brasileiro lá na fábrica da Alemanha, né? Que Então eu estava legal. bem. Mas eu tinha contatos com o pessoal de Portugal, da Itália, da Colômbia, então a gente fazia bastante atividades juntos. A empresa fornecia curso de línguas, a empresa fornecia moradia para todo mundo, para estar assim, justamente agregando e aumentando a quantidade de culturas na empresa. Então, eu comecei na Alemanha, certo? Na minha carreira nessa empresa. Me formei, voltei para o Brasil para finalizar a minha formação e me ofereceram. É interessante que eles guardaram o meu currículo e essa oportunidade por 2 anos, depois que eu voltei para o Brasil. E aí eles me convidaram, me ligaram, o diretor de lá me ligou e falou: a gente tem uma base instalada aqui no Brasil e a gente gostaria que você participasse e fizesse parte do time. Eu aceitei, né? Na época eu trabalhava na parte de qualidade lá na Alemanha. Iniciei meu trabalho desenvolvendo a fábrica, né, aqui no Brasil, que ela precisava. A gente tinha um projeto bastante de desenvolver aqui mão de obra local, nacional, uma produção justamente para investir no Brasil. Eles têm interesse aqui no Brasil como sendo a base da América Latina. E aqui eu comecei a minha carreira e estou aqui até hoje. Ah, muito legal. Cara, sensacional, né? Uma oportunidade. Às vezes a gente não acredita em oportunidades futuras e elas aparecem, né? Bem, bem interessante. Você constrói e certeza que no futuro você pode escolher uma oportunidade. Parabéns, Renato, bem bacana. Agora, iniciando uma empresa alemã, vocês acabaram sofrendo na Alemanha primeiro essa paralisação. Isso Uhum. trouxe experiência. Como que foi esse processo com a paralisação da matriz e depois aqui no Brasil e nas outras unidades mundiais que ela atende também? Como que foi esse processo a nível mundial, né? Porque até hoje a gente conversou com empresas nacionais. Então, ter essa Uhum. oportunidade de entender essa amplitude, porque o coronavírus, ele parou o mundo. Ele acabou trazendo consequências em todos os países do mundo. Como que foi para vocês essa paralisação? Basicamente a gente, como nós somos uma multinacional e a gente, digamos, ainda somos uma empresa familiar, que quer dizer, apesar de termos uma unidade instalada muito grande, 5 mil funcionários ao todo no globo, nós somos uma empresa familiar, de um único dono. Então, a nossa conexão é bastante forte, a gente tem unidade na China, então começou lá, em janeiro, o pessoal da China, a gente tinha contato, eles falavam como estava a situação. Na época, nós no Brasil aqui não nos preocupamos, né? Como muitas pessoas achou que estava bem longe essa crise, ia ficar na China. A gente conseguiu ver através do nosso rotina de trabalho, nossos colegas de trabalho, como que foi desenvolvendo essa crise. Porque logo após a China começou a ter lockdown, os prazos lá na China começaram a se alongar, e a gente soube dessa experiência lá. Depois foi para a Itália, depois para a Alemanha. Então, os nossos colegas da Itália, que a gente troca e-mail com os colegas da Alemanha, eles começaram a sofrer com isso, e aí a gente ainda não tinha sofrido impacto, certo? E logo depois veio o Brasil com o lockdown e tudo mais. Então, o bom é que a gente já estava preparado já, a cultura da empresa, logo depois na Alemanha, quando começou, na China, eles já tinham todos os protocolos de segurança definidos, eles já tinham todas as políticas de que deveriam ser adotadas, então a gente, logo no começo dessa crise, já começamos a adotar a parte de isolamento social, toda a parte do escritório ficou em home office, e a parte como a gente tinha projeto já engatilhado e nos comprometido, a parte de expedição e produção continuou claro, a gente fez todos os processos de segurança adotados pela matriz, mas para a gente foi bem interessante que a gente já vinha preparado, porque a nossa matriz, as nossas outras subsidiárias já tinham sofrido o que a gente ia sofrer. Então, para a gente tem sido é,
eu diria assim, controlável essa situação, certo? Tem muitas empresas que a gente entende que têm sofrido bastante com essa crise, que é, tá todo mundo com alta carga de trabalho, não sabendo lidar com essa parte de home office, a separação entre a parte operacional e a parte de escritório, mas graças a conselhos de fora a gente tem conseguido gerir bastante bem essa situação. Você acha que a fábrica, que é a unidade aqui do Brasil, ela teve um comportamento muito semelhante às outras unidades no mundo, ou você vê alguma diferença desde de tratativa, desde períodos de isolamento? Você acha que a gente está tendo muita diferença das outras unidades ou está seguindo mais ou menos o mesmo padrão? A gente está seguindo no mesmo padrão, apesar do pessoal lá da Alemanha me manda e-mail, manda mensagem, porque eu acho que para a mídia lá do pessoal da Alemanha aqui no Brasil está uma situação bem complicada. Só que a gente, como adotou as mesmas medidas, a gente está seguindo na mesma linha. A fábrica não parou, a expedição continua em operação, a gente não teve nenhum caso na parte da fábrica. E aí a gente continua com as operações, porque como a nossa fábrica, a gente depende totalmente do pessoal lá no operacional, a gente conseguiu manter essas operações e o pessoal do escritório ficou de home office. Na Alemanha, eles fizeram isso, eles estão fazendo rotatividade de escritório e rotatividade de fábrica. Lá na Alemanha, como eles têm um número maior de funcionários e 2 a 3 turnos, eles conseguiram espaçar mais os turnos de montagem, de fabricação, e assim eles conseguiram lidar bastante bem com isso. Então, a gente teve a sorte do pessoal ter bastante responsabilidade lá na Alemanha de manter os prazos, manter os compromissos com todo o pessoal e, ao mesmo tempo, divulgar essas informações para as outras subsidiárias já se prepararem para o mesmo. Então, a gente se a Alemanha tivesse ido em lockdown de fábrica e o pessoal da parte operacional, a gente também teria que seguir a mesma linha, porque nós somos todos, como eu disse, uma empresa familiar, temos todos o mesmo dono. Então, somos hoje 100% pertencentes à Alemanha. Ah, que bacana. Bom saber essa experiência. Assim, às vezes a gente fica pensando que aqui aconteceu de uma forma, lá fora aconteceu de outra. Não, ele veio mesmo trazendo uma ruptura para todas as empresas em todos os países, né? Assim, de fato, tirou todo mundo da caixinha. Isso é bem interessante. Com certeza. Aí, só a título de curiosidade, saindo um pouco aqui da nossa conversa, hoje eu tive que mandar o texto de um livro que eu estou participando com outros líderes. E aí fiz só uma releitura para saber se eu ainda continuava concordando, porque ele veio sendo escrito desde a paralisação, né, durante a pandemia. E eu coloquei lá que, para mim, o principal desafio foi manter o equilíbrio. Então, depois quando eu falei, não, eu vou manter isso, porque continua sendo manter o equilíbrio frente a essas diversidades. Eu acho que o mundo inteiro está tendo que se reinventar, está tendo que se reestruturar, mas para qualquer ação, o equilíbrio é fundamental, não tem jeito. Imagina quem administra fábricas assim no mundo inteiro. Com certeza. tenso. Renato, a empresa ela tem uma proposta super interessante de geração de empregos aqui no Brasil, né? Eu sei que vocês estão querendo investir forte, vocês têm uma meta até bem arrojada aqui para o mercado nacional. Qual é essa visão deles frente à geração de empregos, ao aumento de postos de trabalho aqui no Brasil? O que teve como planejamento, até quando eu estava na Alemanha em 2016, o pessoal lá, eles no final da minha atuação, eles chegaram e falando comigo assim, o Brasil a gente enxerga como uma oportunidade, ele é um país que tem muito potencial, então a gente decidiu que vai investir realmente em iniciar uma fábrica na Alemanha, então a gente começou... A operação começou em 2010 como escritório de vendas apenas, então trabalhar com a parte de importação e exportação. Desde 2016, 2017, certo? Começou um movimento de iniciar uma fábrica propriamente dita aqui no Brasil, uma montadora. Nós fabricamos ventiladores industriais para diversos tipos de aplicação. Então, o objetivo da empresa hoje é aumentar cada vez mais esse portfólio essa aplicação de produção, porque hoje chega de 30%
do que a gente fatura, do que a gente tem no nosso projeto são referentes a projetos de fábrica, 70% são de importação e exportação. A gente mantém ainda um pouco da mão de obra da fábrica, porque a gente não tem capacidade de absorção. Mas tem crescido exponencialmente. Ano passado a gente cresceu 57% na fábrica, então aumentamos o pessoal, aumentamos a carga horária, aumentamos a capacidade, no sentido de iniciar o investimento na mão de obra local mesmo, como um país, e desenvolver toda a estrutura, gerar empregos e etc. A gente tem aqui o Brasil como uma base instalada de toda a América Latina. Então, nós temos hoje Zé Wabeg Colômbia, Zé Wabeg Argentina, mas hoje o Brasil é a base instalada que vai atender toda essa parte. Então, o legal é que o pessoal da Alemanha, o pessoal da Europa em si, reconhece que o Brasil tem potencial, que nós temos profissionais capacitados, nós temos toda a infraestrutura, o poder de inteligência, de capacidade de profissional de desenvolver, e por isso que a gente está recebendo bastante investimento. Vale dizer que o Brasil, e assim como os Estados Unidos também, tem se destacado bastante no ramo internacional, nós temos bastante crescimento, então a gente está seguindo na mesma linha. Hoje, nós da Zé Wabeg Brasil nos espelhamos bastante no pessoal dos Estados Unidos, que também tem sido um país que desenvolve bastante, que cresce bastante. Eu acho que uma das questões que vão ficar muito fortes, muito em voga agora com essa pandemia, é essa produção local, né? Porque a gente viu o quanto que fica afetado quando você não tem alguma produção local. Você fica dependendo dessa produção de outros países. Então, desejo muita sorte para vocês possam gerar muitos empregos aqui no Brasil. Fico bem feliz com essa quantidade enorme de desemprego que a gente vai enfrentar aí. Então, que bom que vocês continuem crescendo 57%, 67%, que vocês cresçam muitos por cento nos próximos meses aí, bem legal. E conta um pouquinho pra gente, então, Renato, sobre os produtos que vocês oferecem. Bom, nós somos uma empresa, como eu falei anteriormente, de ventiladores, né? Trabalhamos todo no ramo de ventilação. Então, toda a parte de refrigeração, assim como vocês da GHS têm bastante contato com esse mercado, mas não só refrigeração, exaustão industrial, a gente trabalha também na parte de refrigeração em indústria, laboratórios, hospitais, tudo que exige uma alta confiabilidade a parte dos sistemas de ventilação. Por exemplo, tem laboratórios e hospitais de que se você parar uma sala cirúrgica ou uma produção de um laboratório por conta da falta de movimentação de ar e de renovação de ar daquele edifício, a empresa perde bastante dinheiro. Então, todas as indústrias hoje prezam cada vez mais por produtos confiáveis, alta tecnologia de comunicação, alta tecnologia de acionamento mecânico, eletrônico. Então, tudo isso é o que a minha empresa e o que a gente hoje no Brasil trabalha lá da Zé Wabeg. Então, como vocês da GHS também trabalham bastante com parte de torres de resfriamento, que a gente pode conversar, a gente oferece soluções bastante interessantes para essas aplicações. Eu estive lendo sobre o Retrofit Blue. Ele é um projeto com uma pegada ambiental, inclusive, né? Que eu acho que ele tem muita sinergia com o que a gente preza também. Isso. Na verdade, ele é um projeto global, né? Como eu disse anteriormente, tudo que a gente faz na empresa, nós fazemos como um só. Então, um projeto que é divulgado hoje lá nos Estados Unidos ou na Alemanha, a gente procura ajudar, procura replicar. E esse foi um projeto da nossa matriz. Temos o objetivo de 10% até 2025 de todo o faturamento ser na parte de retrofit e serviços, que seria a parte de modernização, né, de qualquer sistema de ventilação. A gente considera que hoje no Brasil, antes nem tanto, mas hoje no mundo, quer dizer, a criação e o sucesso de projetos ela é baseado em 3 pilares. Na geração de valor econômico, na geração de valor social ou na geração de valor ambiental. Se o seu projeto estiver suportado por ao menos um desses pilares, você tem alguma chance de sucesso e de contribuição para a economia e para a sociedade. Nesse projeto Retrofit Blue, a gente vê bastante potencial
não só econômico, que ainda hoje é um dos principais fatores, um dos principais projetos que torna viável qualquer tipo de iniciativa hoje, tem que ter um valor econômico viável, mas não só. Hoje em dia, o valor social e o valor econômico tem bastante peso em indústrias, em investidores privados até mesmo. Então, esse projeto Retrofit Blue, primeiro, a gente consegue diminuir a potência instalada, ou seja, aumentar a eficiência energética de todos os sistemas, basicamente, que a gente atua. A gente aumenta o nível de controle e automação, então ele já está incorporado com toda a parte de indústria 4.0, tecnologia de comunicação, internet das coisas. Isso está muito em pauta hoje em dia, então a gente tem foco nisso, e isso gera valor econômico. Não, em si, né, ele gera no final do mês uma conta menor para pagar de energia, uma conta menor de manutenção para pagar, menos pessoal, entendeu? E a parte de ambiental. Você, ao fazer um retrofit, uma modernização do sistema, você consegue aumentar a vida útil de um equipamento que anteriormente seria descartado. Então, hoje em dia, um dado aqui interessante que eu peguei, hoje só em São Paulo, cerca de 17.240 toneladas por dia são descartados de resíduos de obras e etc. Tudo isso vai para aterro e apenas 3% dos municípios de São Paulo hoje tem algum tipo de processo adequado para reciclagem. Ou seja, em termos reais, vai tudo para aterro, que já está superlotado. Então, todo projeto hoje que você faz embasado na parte de aumentar a vida útil de material, evitar descarte, ele é bem-vindo e ele é bem visto pela sociedade. Então, isso é um fator bem importante que a gente vem atacado, que tem sofrido bastante elogio por a Zeelbeg tomar a iniciativa, certo? E também o último seria o valor social, que é a geração de emprego, tem empresas hoje baseadas única e exclusivamente em manutenção, em reforma, em modernização, e isso é um projeto que permite um campo bem grande. A gente é bastante inovador no ramo, oferecemos soluções que no Brasil hoje ainda não é forte, porque a nossa cultura é de troca ou deixa o equipamento até o final da vida útil mesmo, sem reparo, sem manutenção, e aí depois troca. Mas nos Estados Unidos, na Alemanha, isso tem feito bastante sucesso, tem tido bastante pauta, e é por isso que existe o projeto Retrofit Blue da Zeelbeg globalmente. Então a gente está aqui divulgando e trabalhando fortemente para aumentar esse projeto. Eu fui direcionado para esse campo, então estou 100% do meu tempo investido nesse ramo e realmente acredito que pode gerar bastante oportunidade aqui para o Brasil. Eu acredito também, de verdade. Inclusive, a gente trabalha com tratamento químico de torres de resfriamento, de água de condensação em torres de resfriamento, desde que a GHS surgiu, né, há 42 anos. Eu, na grande maioria das vezes, vejo a unidade da torre sendo trocada. A unidade inteira, né? E se troca toda a torre de resfriamento, mas eu raramente vejo a troca só do ventilador. Então, na verdade, o conceito é esse. Você pode manter toda aquela estrutura, né? De repente, você tem que fazer alguma reforma, de repente, maleta, o enchimento que está com alguma parte que precisa ser trocada. Você mantém a estrutura dela e troca só o ventilador, né? E você já tem um ganho gigante aí em termos de eficiência energética. Exatamente. Muitas vezes, obrigado por comentar esse caso da torre, é uma aplicação tradicional mesmo de refrigeração em que a estrutura é muito grande, é uma estrutura instalada que o custo de instalação, adaptação é bastante grande. Então, às vezes, o equipamento de ventilação, hoje ele está, digamos assim, sofrendo bastante danos, dando bastante manutenção, mas a torre em si, ela tem capacidade por rodar mais 10, 12, 15 anos aí, sem problemas. Então, a gente oferece hoje toda a parte de instalação e automação, certo? Então, a gente substitui os ventiladores, muda a posição dos ventiladores para uma torre forçada, né, de fluxo forçado. Isso permite com que a torre possa operar até de melhor forma do que era antes, né, porque antes ela
ela estava em condições, provavelmente a vazão entregue daquele ventilador não estava atendendo as demandas de projeto, que é o que a gente encontra, e a gente volta a ter uma torre com capacidade plena ou até maior e com menor consumo de energia. Então, ele é um projeto que tem bastante potencial, que você comentou, torres de resfriamento, e como você disse, ele vai de encontro com toda essa parte de geração de valor que a sociedade e a indústria de hoje valorizam. Esses ventiladores laterais, essa tiragem forçada, ela reduz ainda o ruído da torre, o ruído de operação. Ele ainda traz essa questão do ruído, não traz? Eu lembro que vocês Com terem comentado certeza. comigo isso. Isso, por exemplo, em algumas aplicações que tem muita área urbana em volta, isso é um grande problema. Tem bastante pessoas que reclamam de ruído, alto nível de ruído, e isso é motivo até de multas e etc. O que a gente tem como um produto é um produto de estado da arte da ventilação, então a gente foi desenvolvido no laboratório da Alemanha um tipo de pá biônica que imita a asa da coruja, e isso permite uma diminuição do ruído tremenda. Então, o que a gente substitui, além de eficiência energética, diminui o nível de ruído, certo? Então, faz com que a potência de ventilação instalada não gere tanto ruído quanto estava anteriormente. Então, isso é um dos grandes pontos e realmente, em bastante projetos, isso tem sido motivos. Inclusive, eu tenho um caso que foi feito recentemente pela Zeobag da Holanda, que foi justamente isso, o valor, a motivação do projeto Retrofit da Holanda não foi nem eficiência energética ou de que os ventiladores estavam em más condições, era apenas o nível de ruído, porque ele tinha uma parede lateral logo do lado dos condensadores evaporativos, isso gerava um ruído para a parte das residências, e o que não estava mais sendo viável. Então, foi optado colocarem uma tecnologia de maior nível, certo? Justamente para evitar problemas de ruído. Então, é uma realidade hoje que a gente tem buscado e tem dado bastante certo. Eu fico imaginando também, Renato, tem alguns clientes nossos, e recentemente um cliente nosso lá de São Paulo fez essa troca. A manobra que é necessária para trocar uma torre quando ela está no topo de um prédio é incrível, né? Teve que ser içada, içou a torre nova, você para o trânsito na base, aí tem que fazer de final de semana, mais para madrugada. Quer dizer, gera um transtorno que, às vezes, se a torre estiver em condições de ser reaproveitada e optar pelos ventiladores, poderia ser favorável até desse ponto de vista também, né? Tem toda uma logística ali integrada, dependendo da localização da torre, do tamanho dela, que às vezes dificulta essa troca, né? E as torres, assim, a meu ver, eu com a minha ignorância, né, dessa parte mecânica eu entendo nada, mas me pareciam ainda talvez em condições de serem estudadas, de repente um retrofit seria interessante. Vocês ainda conseguem eliminar essa etapa, né? É bem simples essa Exatamente. troca, né? Exatamente. Na verdade, seria retirar o ventilador unitário, né? Muitas vezes era um ventilador por torre, certo? E instalar vários ventiladores modulares de fácil instalação na parte da base da torre. Isso gera ganhos, por exemplo, antes a confiabilidade da torre estava totalmente sobre um ventilador, sobre um motor. Se alguma coisa acontecesse com esse motor, a torre perdia toda a sua capacidade de troca térmica e aí ficaria em stand-by até efetuar a troca do motor, que às vezes precisa de MUC, um guindaste para tirar, às vezes é um motor de 30 kW, pesa 150 kg, 200 kg. A gente faz essa substituição por vários ventiladores modulares. Por quê? A gente acredita na parte de que se você aumenta a quantidade de ventiladores, aumenta a confiabilidade do sistema. Porque se caso venha a acontecer algo com um ventilador, você tem mais 4 ou 5 ventiladores, ou que seja, operando, certo? Com automação, já com toda essa parte de controle já integrado, então todos os ventiladores, se caso um viesse a falhar, todos os ventiladores fariam a compensação da vazão para a torre não perder a capacidade de troca térmica dela. Então, é uma solução e é um ponto bem importante que você tocou, Cris. E justamente, você evitar de tirar uma torre de um topo de um prédio
colocar outra, substituir, se você pudesse ainda manter esse investimento por mais alguns anos, é realmente interessante para estabelecimentos como a indústria, shoppings e etc. E ainda você reduz o custo da troca, e ainda você reduz o material ser descartado. Eu pelo menos vejo muita vantagem. Com tempo médio, Renato, para trocar, por exemplo, eu tenho uma torre e eu quero trocar o ventilador, fazer o retrofit dela. Mais ou menos uma média de tempo para essa troca. Isso vai depender da quantidade de torres que você quer, mas digamos que a gente queira fazer com uma torre, vai depender também da localidade, né, da localização. Só que isso, se fosse uma localização acessível com os equipamentos apropriados, a gente consegue fazer em metade de um dia uma torre, um dia inteiro. Claro, a gente pegaria sempre os períodos em que a torre não precisa estar em 100% de carga, certo? Então a gente poderia fazer uma torre, a gente normalmente faz uma torre por vez. Se são 4 torres a serem feitas, a gente faz uma, deixa as outras 3 rodando, e aí vai fazendo uma por uma. Isso permite com que, se você precisa... Normalmente, as instalações hoje já comportam uma torre em stand-by para você manter, assim, ou manter uma em 50%, para você ter uma folga em dias de verão e dias de inverno, certo? Então, no inverno, você tem uma menor carga uma menor necessidade de troca térmica. Então, nesses dias que são os preferíveis para a gente iniciar algum trabalho de modernização. Mas a gente sempre procura diminuir, fazer o mais rápido possível para diminuir o impacto na produção ou na troca térmica da torre. Que sempre acaba sendo bem mais rápido do que trocar a unidade inteira, eu acredito. Com certeza. E além de ser menos custoso e mais rápido, você tem aí um ganho de geração de eficiência energética. Então, a gente trabalha em torno de 20% a 30%. O que você antes consumia de energia elétrica, hoje você vai consumir 20% a 30% menos. Isso, ao longo dos anos, com o passar de 10, 15 anos, se torna um investimento a longo prazo, porque você não só evitou de trocar a sua torre, você ganhou em economia de energia. Então, sua conta no final do mês para você pagar de energia vai ser bem menor. Então, se você colocar que um ventilador pode operar hoje 40 mil horas sem manutenção, que vai isso gerar em 4 a 5 anos, e apenas uma troca de rolamento simples, ele vai operar por mais 4 a 5 anos, é um ganho bastante expressivo. Que bacana. Renato, a Zilabeg, até Isso, o final, Zilabeg. eu juro que um dia eu consigo. Ela investe... Gente, vocês não sabem, eu tô há dias treinando isso e não aconteceu ainda. Ela investe pesado em P&D, né? Você estava até falando sobre essa questão do projeto das FAs, dos ventiladores, que imita o movimento das asas da coruja. Eles, do que eu conheci os produtos e do que eu pude aprender com vocês, assim, o investimento em P&D, eles dedicam uma parcela significativa do faturamento para pesquisa e desenvolvimento, né? Exatamente. Como eu formei anteriormente, nós somos uma empresa de tecnologia, então a gente precisa estar investindo constantemente em tecnologia e inovação. Por quê? Porque tem as outras empresas, depois de alguns anos, elas já chegam no mesmo nível, então a gente tem que sempre estar um passo à frente. Isso faz parte da cultura da empresa desde que eu entrei, desde que ela foi fundada em 1910, ela é assim. Hoje, 6% do faturamento anual da empresa, elas são voltadas única e exclusivamente para desenvolvimento, pesquisa, não só no ramo de ventilação, a gente atua hoje em ramos de automotivo, nos ramos de transporte de elevador, né, máquinas de tração para elevador, então tudo isso tem desenvolvimento, nós somos líderes de tecnologia em cada segmento que a gente atua. É interessante notar que quando você vai uma história legal, quando você vai lá na Alemanha, a primeira coisa que eles te mostram é o laboratório. Hoje o laboratório é o maior laboratório de acústica do mundo, então a gente tem um engenheiro que ele só recebe pessoal e explica como o prédio funciona, porque o prédio ele é feito justamente para ser um laboratório, ele não foi adaptado. Ele foi construído sobre molas, certo? Então, a base dele é inteira sobre molas para ele não sofrer nenhum tipo de vibração da rua.
Então você desce lá, ele te mostra as molas, ele te mostra toda a estrutura. Você entra na parte da câmera acústica, que eles chamam, que é uma parede, ele tem uma parede de mais de 2 metros de espessura, que você entra lá e você não escuta nada, não tem nenhum tipo de interferência externa. E é ali que são feitos os testes e todo tipo de desenvolvimento acústico da empresa. Então, é uma coisa diferencial, porque a gente sabe que a gente tem treinamentos semanais de inovação e isso é a sobrevivência da empresa. Se a gente parar de inovar, a gente para de crescer. Então, é isso que eles vendem lá na Alemanha e isso que a gente também procura tomar para a gente aqui no Brasil. Toda a área de desenvolvimento de novos produtos fica lá na Alemanha, está concentrada lá. O forte fica lá, porque lá eles têm equipamentos de medição e desenvolvimento de motores elétricos, toda a parte de ferramentaria. Aqui a gente tem uma parte de montagem. Porém, uma coisa que até gostaria de trazer, nós somos também a parte de agroindústria, agropecuária, aplicações de ventilação no ramo agro, nós somos líderes mundiais aqui da Zellweg. Nós começamos aqui, eu tenho o engenheiro Paulo Ferreira, que ele é um sênior aqui no Brasil. Ele começou esse ramo de aplicação agro e divulgou lá para fora, na Alemanha, nos Estados Unidos. Então, assim, a parte desse segmento, por exemplo, nós somos pioneiros e desenvolvemos também produtos para isso. Então, é interessante que a empresa ela tem reuniões anuais da parte de expertise, de aplicação, em que todos os experts se reúnem numa sala. Agora não, mas sem coronavírus seria assim. E para divulgar projetos. Agora é sala virtual, mas eles fazem a divulgação de projetos de case de sucesso e tudo mais. E isso foi um tema do ano passado que apresentamos esse projeto e foi bastante sucesso. Os Estados Unidos, alemães estão todos seguindo na mesma linha. Então é bem legal. Agosto, em Brasília, vai ter o CONEM, que é um Congresso Nacional de Engenharia Mecânica e Industrial. E eles têm uma linha de apresentação voltada para o agronegócio. Depois eu vou te passar o contato, de repente seria bem interessante vocês apresentarem lá. Tem muitas pessoas envolvidas na indústria agrícola. É bem, bem interessante mesmo. Assim, eles buscam bastante tecnologia. A gente ficou falando aqui sobre os ventiladores, né? Acabou sendo um foco porque envolve torres de resfriamento, eu acabo tendo mais energia com o tema mesmo. Mas você falou de vários outros produtos. Faz um resumão, assim, quais são todos esses produtos, quais são todos os universos que vocês atuam hoje? Bom, obrigado pela pergunta, Cris. Realmente, a gente fica bastante focado na parte de ventilação, que é realmente um diferencial nosso, mas toda empresa hoje, multinacional, ela busca a diversificação dos ramos de atuação. Se você for pegar uma empresa grande, sei lá, Toyota não, mas até Toyota, Toshiba, Mitsubishi, todos têm diversos ramos de aplicação que a gente nem imagina. Os nossos ramos, eles são parte de ventilação, máquinas de tração para elevadores e etc. Então, não sei se o pessoal está familiarizado, eu especialmente também atuo nessa área aqui no Brasil. Todo elevador precisa ter uma movimentação vertical do carro, que a gente chama da cabine. E em cima tem uma máquina, um motor, que faz todo esse trabalho. E nós somos fabricantes desse tipo de motor. Também somos caracterizados por uma alta tecnologia, alta eficiência. Toda a parte de controles, inversores de frequência, pressostatos, sensores de temperatura, sensores de monóxido de carbono. Nossa empresa também é pioneira, então temos a marca própria de parte de controles que estão relacionados com as nossas aplicações, tanto na parte de ventilação quanto na parte de motores para elevadores. E o último segmento que a gente investiu foi em 2012, em que a parte do motor ele foi aplicado numa roda de ônibus. Isso se tornou um segmento automotivo, em que um motor elétrico, um motor de corrente contínua elétrico, ele é aplicado numa roda de ônibus. E isso torna um motor elétrico muito eficiente, ele corta toda a necessidade de transmissão, então todos os motores estão nas rodas,
dos ônibus, e a gente já tem atuação hoje na Europa. Aqui no Brasil a gente não trouxe essa tecnologia ainda. Vocês estão no Brasil há 5 anos? 10 anos no Brasil. 10 anos no Brasil. 10 Bem anos no bacana. Brasil, a produção começou em 2016, em 2017, que a gente iniciou realmente um investimento de estrutura aqui no Brasil. É bem legal, tem bastante coisa para a gente conhecer. Renato, nós estamos a 20 minutinhos agora da gente finalizar a nossa live. Você quer passar mais um recado para quem está assistindo, para quem está acompanhando a gente aqui? Eu acho interessante o pessoal, para quem tiver mais dúvida técnica, pode procurar você direto, tem um canal para procurar, porque eu acho que a diversidade, eu pelo menos quando conheci a empresa e quando conheci os produtos, é uma diversidade incrível e achei muito bacana, muito mesmo, a proposta de vocês, por isso que eu achei muito legal ter vocês aqui no Convido, inclusive, assim, a proposta do investimento em pesquisa e desenvolvimento, que eu acho super importante, eu acho que o mercado ele cresce muito com as empresas que são conscientes e investem em P&D, e essa questão ambiental forte, né? Ela ser um dos pilares, né? do tripé que vocês buscam nos produtos. Então, isso também vem muito de encontro ao que a gente acredita na GHS. Só que é uma diversidade de produtos incrível, então, talvez para quem queira conhecer mais um pouquinho, a gente aqui em uma hora acaba não conseguindo apresentar tudo, mas quer dar os caminhos, falar para o pessoal um pouquinho sobre os outros produtos, quer colocar mais alguma coisa aí para o pessoal que está acompanhando a gente? Bom, se vocês se interessarem por mais conteúdo, não precisa ser conteúdo técnico, mas pela empresa mesmo, a gente tem no LinkedIn a página da Zelwa Bag. Acho que no convite tinha o nome da empresa, ninguém vai saber o nome da empresa, porque é um nome alemão, se pronuncia Tzilabek, mas hoje aqui no Brasil a gente sempre fala, né, Zelwa Bag. Se vocês tiverem interesse, entra na página, a gente tem bastante conteúdo lá, ou entre em contato com a gente também, via direct no LinkedIn, ou no meu LinkedIn, Renato Ota, que a gente está feliz em atendê-los, em tirar qualquer dúvida, se vocês precisarem. A nossa live vai para o canal YouTube da GHS também, e lá, logo embaixo nas informações do vídeo, a gente deixa todos os contatos lá disponíveis também para quem quiser te acompanhar, tirar essas dúvidas, entender mais um pouquinho sobre a empresa. Renato, eu queria te agradecer imensamente essa oportunidade de estar aqui contigo, parabenizar esse projeto, desejo sucesso, desejo inclusive que vocês consigam ter muitas oportunidades, quanto mais oportunidades vocês tiverem aqui no Brasil, mais empregos serão gerados, e isso é uma roda, né? Isso gira, isso é produtivo, é ótimo para todo mundo. Eu queria desejar muita sorte para vocês, que logo pós-pandemia a gente possa ir aos poucos se recuperando e aos poucos retomando esse crescimento. O Léo está aqui dizendo que está pronto para ajudar também, então a gente vai deixar aqui depois os contatos de vocês. Queria te agradecer, então, essa oportunidade de estar aqui com a gente, assim, foi um super prazer. Eu vou te deixar agora se despedir das pessoas. Queria agradecer quem participou aqui com a gente, pessoal, super obrigada pela participação. Vou deixar você se despedir das pessoas também. Tá legal, eu que agradeço a oportunidade de estar podendo participar aqui, divulgando, e o pessoal que participou também, que tem interesse. Agradeço todo mundo que tem, até por curiosidade de mais informação. Hoje eu vejo que tem cada vez mais gente interessada em adquirir conhecimento e assim sempre estar atualizado. E uma coisa que me deixa bastante feliz, porque eu sempre fui assim também, né? Sempre busquei até lá fora e aqui no Brasil sempre estar antenado nas coisas, e eu vejo que tem bastante jovem hoje que é engajado, então gostaria de parabenizar todo o público aí de vocês. Obrigada, Renato. Pessoal, vou dar só mais um último recadinho, aproveitando o espaço aqui, a gente está lá com o nosso projeto Semear, então quem quiser ajudar, né, a gente tem abrir um espaço para quem quiser ajudar instituições que estão precisando hoje muito de ajuda, estão precisando de ajuda financeira, estão precisando de doações. Nós abrimos um espaço lá no site da GHS, no ghsbrasil.com, na aba imprensa, tem lá escrito Semear. Então, o projeto Semear, ele traz a lista de principais empresas que a gente vem apoiando, que a gente vem divulgando. Então, quem quiser, mas eu não sei quem que eu posso ajudar, não sei como ajudar, então, por favor, entre lá,
no Semear, escolha uma delas, todas as empresas que a gente ajuda, então a gente confia nos projetos, quem puder contribuir um pouquinho, fico super grata, vai ajudar pra caramba. Eu vou ter só mais um recadinho, às 16 horas eu volto numa live com a Cristiana Aguiar, a gente vai falar sobre o projeto, a empresa nova, que nasceu do Convida, olha que legal, assim, uma empresa que teve um empurrãozinho, assim, um empurrãozinho do Convida, morro de orgulho. A gente vai estar falando um pouquinho sobre compliance, sobre essa questão da gestão de integridade dentro das companhias. Às 16 horas, eu vou estar entrando pelo meu Instagram, pelo Lacerda_Cristiane. Então, quem quiser participar, vai ser super prazer ter vocês lá com a gente de novo. Renato, mais uma vez, super obrigada. Obrigada ao pessoal que participou. O pessoal do Engenharia e Prosa que mandando parabéns. Então, Renato, Engenharia e Prosa, de repente, era bem bacana. Eu vou aproximar vocês. Acho que você vai gostar de conhecer o projeto deles também. Depois eu conto um pouquinho para você. Então, muito obrigada para quem participou. Renato, muito obrigada a vocês. Sucesso. E a gente volta na quinta-feira, então, com um novo GHS Convida. Obrigada, pessoal. Boa tarde para vocês. Tchau, tchau. Eu que agradeço. Tchau, pessoal.